Jack Hermansson e Marvin Vettori acabaram de se enfrentar na luta principal do UFC e quem venceu foi o Marvin Vettori na decisão dos juízes. Pois é, o Jack Hermansson, que era o quarto do ranking, acabou tendo ali o adversário trocado algumas vezes, no final das contas lutou contra o Marvin Vettori, que era o 13º do ranking, e quem venceu foi o Marvin Vettori. Bom, eu fiz um vídeo aqui de pré-evento, falei sobre o Marvin Vettori, falei que pra mim ele era o favorito e foi o meu palpite lá no palpite do canal Nocaute por conta do jogo. Eu falei inclusive que a posição do ranking ali, 13º para o Marvin Vettori, não era uma coisa muito real na minha opinião. Para mim o Marvin Vettori era melhor do que aquela posição que ele estava e corria um sério risco ali o Jack Hermansson de perder esse caminho que ele estava trilhando ali para o cinturão, já que ele já estava dentro do top 5. Enfim, foi realmente o que aconteceu. O estilo ali de luta do Marvin Vettori, o jogo dele foi suficiente para vencer o Jack Hermansson, porque como eu esperava, o nível de luta agarrada dele seria o suficiente para sobreviver às investidas do Jack Hermansson. E foi isso que aconteceu. No primeiro e no segundo round, o Marvin Vettori ainda no gás, com muita força, muita explosão, o Jack Hermansson não conseguiu ali bater de frente com a trocação, como eu esperava. Então, ali ele já perdeu 2 rounds, né? Talvez o primeiro round 10-8, afinal de contas, quase que o Jack Hermansson sofreu um nocaute ali. No terceiro round, o Marvin Vettori realmente decidiu conservar o gás. Então ele deu uma economizada, estava cansado, até citou isso ali na entrevista pós-luta, então acabou perdendo aquele terceiro round, meio que ele sabia que ia perder o round, então deu uma conservada no gás e o Jack Hermansson aproveitou ali para capitalizar. Mas ali no quarto e no quinto round, depois de ter dado uma respirada, ele voltou melhor. Foram rounds mais parelhos, né? O primeiro e o segundo acho que foram os mais claros, mas foram mais parelhos, mas mesmo assim eu vi vitória do Marvin Vettori no quarto e no quinto round. O Jack Hermansson tentou ali no meio da luta realmente usar as quedas, ele tentou 7 quedas no total, só conseguiu 2, então não foi muita coisa, e mesmo conseguindo as quedas, o Vettori, como eu falei, conseguiu sobreviver muito bem, algumas vezes até ficou por cima, enfim, é um cara que tem um excelente nível na luta agarrada, então o Jack Hermansson ficou sem caminho, porque ele precisava ir para a luta agarrada, mas na luta agarrada o Vettori ou defendia a queda, ou conseguia ali se defender das finalizações, ou às vezes ficar por cima, e o Jack Hermansson na trocação, ele até conectava golpes, mas não tinha o mesmo volume, ele conectou menos golpes que o Vettori, golpes significativos e também golpes totais, inclusive a margem é maior ainda, e não tem a mão muito pesada, mesmo conectando alguns golpes limpos ali no terceiro, quarto e quinto round, quando o Vettori já estava com a guarda mais vazada, não fazia o Vettori nem balançar, né? Os golpes entravam, às vezes 3, 4 golpes e o Vettori ficava ali com a mesma cara, né? Não parecia que estava sentindo os golpes. Então, o Jack Hermansson realmente acabou aí perdendo uma baita oportunidade. Talvez caia para quinto ou até saia do top 5. Eu acho bem provável que ele saia do top 5. Enfim, não sei. Vamos ficar de olho aí ou só fica ali na quinta posição. Enfim, cair ele vai, né? E o Marvin Vettori vai dar um salto aí absurdo, né? Então pegou aí essa luta, uma baita oportunidade e realmente acabou provavelmente, né, ainda não temos certeza, mas provavelmente entrando no top 5. E ali na entrevista pós-luta, ele acabou falando sobre a performance dele, que não ficou tão feliz assim, né, que ele achou que poderia ter sido melhor, mas que elogiou muito o Jack Hermansson, falou que realmente é um cara muito duro e etc. Agradeceu ali ao Rafael Cordeiro e toda a equipe, etc. E no final, quando acabaram perguntando ali sobre os próximos passos, 2021, quem que ele quer enfrentar, ele citou ali o brasileiro Paulo Costa, o Paulo Borrachinha. Então, inclusive o Vettori falou a palavra, né, o apelido aí, chamou de Borrachinha mesmo. Então o Vettori pediu aí o brasileiro, agora que o Vettori entrou no top 5, né? Pode ser que realmente o UFC decida por essa luta, enfim, não sei, né? O Adesanya realmente deve subir de categoria, o Whittaker já disse que só quer enfrentar o Adesanya, não mostrou interesse no brasileiro. Eu já tinha falado que Cannonier e Borrachinha seria uma luta interessante, no meu ponto de vista, e também acho que agora Marvin Vettori e Borrachinha também seria uma luta interessante. Então, mais um nome aí para chegar dentro desse top 5 e dar mais uma bagunçada, né? Então, se já estava bem competitivo e bagunçado, agora, como eu acabei comentando no vídeo de pré-evento, né, coloquei até na thumb, né, que o Marvin Vettori estava chegando ali no top 5 e tal, realmente, na minha opinião, merece chegar depois de ter vencido o quarto do ranking. Então o Marvin Vettori é um cara que agrega bastante a esse top 5, é um cara que tem uma boa trocação, é forte fisicamente, tem golpes pesados, tem alguns buracos ali na guarda, na minha opinião, que pode ser fatal contra o próprio Borrachinha, ou contra o Adesanya, ou contra o Whittaker, enfim, tem trocadores ali que são bem melhores
melhores, na minha opinião. Dentro do top 5, todo mundo ali, tirando o próprio Jack Hermansson, todo mundo ali é melhor do que o Jack Hermansson na trocação. Então, assim, se nessa luta ele já recebeu muitos golpes, a partir do momento que ele cansou, né, realmente contra esses outros nomes que estão aí dentro do top 5, o Marvin Vettori vai ter que ficar esperto, porque realmente pode ser fatal, né? O Adesanya, o Whittaker, o Borrachinha, todos esses caras têm qualidade técnica, força, potência para fazer o Vettori balançar muito mais do que ele nem balançou, né, contra o Jack Hermansson. Mas o grande diferencial que o Vettori tem, né, para enfrentar esses caras é o nível da luta agarrada. Ele de fato tem uma luta agarrada muito boa, de fato tem muitas finalizações, né? Não é aquele cara que na teoria tem uma faixa preta ou na teoria é bom na luta. Não, a gente já viu, né? Já tem lutas dele aí, já tem finalizações, enfim, teve essa própria luta. Então a gente sabe que ele é bom na luta agarrada. Então ele pode não bater de frente aí com os caras na trocação, pode ser mais complicado, pode ser um pouco mais ali arriscado, mas a gente sabe que ele tem uma outra arma que o Whittaker, o Adesanya e o Borrachinha não tem ou não usam tanto. Então o Vettori, na minha opinião, agrega bastante para esse top 5. Então foi uma luta muito boa, durou ali os 25 minutos, mais de 100 golpes conectados para cada lado. Enfim, tivemos ali um knockdown, né, pro lado do Vettori. O Vettori, enquanto estava no gás, realmente não tinha chance o Jack Hermansson. Então eu não me surpreendi tanto, porque eu já achava que ele ia vencer, né? Mas eu fiquei surpreso realmente com o primeiro e segundo round dele, que enquanto ele tinha gás e estava explodindo, ele estava muito bem, mas eu acho que ele gastou um pouco do gás ali na hora que o Hermansson caiu, e né, ele foi meio que para nocautear de qualquer jeito, meio desesperado, depois buscou o pescoço, enfim, acho que ele se empolgou demais e torrou um pouco do gás ali, por isso que precisou descansar no terceiro. Mas deu para ver como ele é calmo e inteligente, não se desesperou, deixou o terceiro round ali, foi respirando, tomou alguns golpes ali, mas na boa, recuperou o gás e voltou explodindo no quarto e no quinto round. Enfim, o Vettori é um cara bom, como eu disse, que agrega, acho que precisa corrigir alguns pontos ali, precisa tentar dosar o gás um pouco melhor, precisa ali tomar cuidado com a guarda realmente, porque os próximos nomes que ele vai enfrentar, se ele der algumas bobeiras como ele deu na defesa, ele pode acabar sendo punido. Na minha opinião, ele poderia ter buscado mais golpes na linha de cintura, se eu não me engano, o próprio Rafael Cordeiro pediu golpes na linha de cintura, ele não aplicou muito, e eu falo isso porque o Jack Hermansson é um cara que protege o rosto, né, com a guarda, e ele sobe a guarda inteira, os braços, tudo, né, ele sobe muito a guarda para fechar o rosto, então ele posiciona, né, os dois antebraços ali na altura do rosto e fica com todo o corpo livre. Então eu acho que ele trabalhasse ali mais os ganchos na linha de cintura, talvez o Jack Hermansson acabaria sentindo mais, porque ele abria muitos buracos ali, ou mesmo misturar com os chutes, né, podia dar o jab ali pro Jack Hermansson fechar a guarda do jeito que ele fechava e chutar na linha de cintura, então não explorou tanto os chutes também. Então assim, eu acho que no fim o Vettori falou que também não gostou tanto da performance, apesar dele ter vencido o top 4, ele não gostou tanto da performance dele, porque eu acho que mesmo ele não se assistindo, né, que eu acho que ele teria mais noção, ele percebeu, né, que realmente tinha coisas ali que ele poderia melhorar. Mas o cara que é corner dele e trabalha com ele é o Rafael Cordeiro. Então é um cara que, na minha opinião, faz diferença de estar no corner. Então se o Vettori for pegar o Borrachinha que ele pediu, for pegar o Whittaker, o próprio Adesanya, que ele já lutou e perdeu na decisão dividida, eu acho que o Rafael Cordeiro vai trabalhar nesses detalhes, né? Realmente é um cara muito inteligente, que aliás analisou bem os rounds, foi ali realmente informando o Vettori, ó, você ganhou esse, você ganhou aquele, você perdeu esse e tal, enfim, foi incentivando ali no quinto round. Bom, o Rafael Cordeiro, nem adianta eu chover muito no molhado aqui, já elogiei várias vezes, realmente é um cara fora de série. Então eu acho que aliando o Vettori, que tem essa consciência de que mesmo vencendo a luta não foi bem, e tem o Rafael Cordeiro ali para dar os toques e principalmente traçar a estratégia contra os caras que estão dentro do top 5, o Vettori, eu já tinha dito que era um grande candidato a entrar no top 5, provavelmente entrou agora, e eu falo aqui, ele é um grande candidato para vencer os outros nomes que tem ali dentro. Então é um cara perigoso, não adianta alguém ali dentro do top 5 olhar pro Vettori e falar, mas você era 13º até ontem, não sei o quê. Não subestime esse cara, porque o cara é bom. Mas enfim, essa é a minha opinião sobre essa luta e também um overview aí sobre essa categoria. Vai dar uma embolada agora, mas é uma embolada boa, na minha opinião, porque traz ainda mais qualidade para esse top 5. Mas eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo o que você achou da luta. Você acha que o Vettori é um cara que realmente vai dar trabalho dentro do top 5? Você acha que não? Enfim, comenta aí o que você acha do Rafael Cordeiro, né? Você acha que agrega tanto pro lutador como eu acho e dei minha opinião aqui? Deixa tudo aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo se você gostou, se inscrever no canal e ativar o sininho, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!